Você já ouviu falar no livro A Pianista, da Elfriede Jelinek? Ler A Pianista não é uma tarefa fácil, mas talvez resenhar o livro seja ainda mais difícil porque você corre o risco de não falar de coisas importantes que também são abordadas. Nessa resenha, eu vou aceitar o desafio e vou tentar falar um pouco sobre o universo de A Pianista. Espero que vocês gostem. Violento, perturbador e desgastante. Quer mais? Cru, arrebatador e destruidor. Quando eu falo na Pianista, eu estou falando em um livro pesado. Não, muito pesado. Que eu já esperei que fosse pesado por conta do filme que eu assisti que é baseado nele, chamado A Professora de Piano. A autora, vencedora de um prêmio Nobel, publicou um livro forte, com uma protagonista forte e que fala sobre coisas muito intrínsecas ao ser humano. Vamos começar falando da capa, né? A capa, apesar de simples, não tem nenhum efeito especial, ela é um pouco sombria. Ela vai tentar te preparar para o conteúdo do livro. Só que não vai conseguir porque o conteúdo do livro é muito pesado mesmo. A diagramação é um pouquinho estranha, mas se eu não me engano, o pessoal da Tordesilhas manteve a diagramação original. O espaço antes de iniciar o parágrafo vai variar de tamanho. Pode ser um espaço longo, um espaço normal ou sem espaço. Para você ter uma ideia, o livro é parecido com um ensaio sobre a cegueira, um livro muito famoso e que também é conhecido por não respeitar as regras gramaticais. Por exemplo, nas falas, as falas não são marcadas por aspas ou travessões, e no livro A Pianista é exatamente a mesma coisa. É uma coisa que pode incomodar no começo, mas não me incomodou tanto porque eu já estava acostumado com o ensaio sobre a cegueira. Pode afastar um pouco o leitor à primeira vista, mas a pianista ela te puxa para dentro do livro. Se você pedisse duas palavras para definir a pianista, eu diria obsessão, controle. A Pianista é um livro obsessivo e que mostra muito controle. Para você ter uma ideia, a protagonista, Erika Kohut, é uma mulher de meia idade, que também é professora de piano, e que ainda mora com a mãe. A mãe é o tipo de pessoa que a protege a todo custo, protege até de coisas que não podem fazer mal. A mãe não deixa ela ter um namorado, não deixa ela escolher os próprios vestidos. A porta do quarto de Erika não tem uma tranca. A mãe dorme na mesma cama que a filha. E várias outras coisas relacionadas a controle. Dessa forma, a vida de Erika é desnudada para a mãe, que meio que a controla, manipula. E quando a filha sai de linha, quando ela compra um vestido novo, quando ela faz alguma coisa que não é permitido, a mãe a pune, bate nela. Erika sofre com os cuidados excessivos da mãe, mas ela também sente precisar dessa proteção, desse carinho. É como se ela não pudesse viver sem esse controle que a mãe exerce sobre ela. Ela precisa ser dominada, mas em alguns momentos precisa dominar. É aquela relação onde, se Erika morresse, a mãe provavelmente não sobreviveria, enquanto se a mãe morresse, Erika provavelmente não sobreviveria. Uma precisa da outra para sobreviver. A primeira cena é um tiro certeiro na nossa espinha, o suficiente para nos paralisar, mas não bastante para nos matar, porque a autora quer que continuemos vivos para ver o estrago, o desastre. Erika chega em casa e encontra uma mãe preocupada. As duas brigam, se esbofetam, se machucam. Erika arranca um tufo de cabelos da mãe. Se Erika apanha quando compra um vestido, o que aconteceria se ela se apaixonasse por um aluno? O que sua mãe faria? E é exatamente isso que acontece. Erika se apaixona pelo aluno Walter Klemmer, que é um estudante de música que é muito dedicado em relação aos demais e que só quer usar Erika. Ele quer fazer ela provar dos prazeres carnais para depois jogá-la fora. Ele percebe que Erika é uma pessoa que não experimentou muitos prazeres e por isso ele quer ensinar a ela para depois cair fora. Erika vive tranquilamente a sua rotina de ir a casas específicas para ver mulheres nuas dançando, casas que são, em sua maioria, frequentadas por homens,
e ela sente uma necessidade de extravasar o controle que a mãe dela exerce sobre ela. A mãe dela exerce um controle tão forte sobre ela que ela precisa controlar outras pessoas. Por isso, no transporte público, ela machuca outras pessoas discretamente e depois se finge de muda. E aí, quando vão reclamar com ela, outros passageiros defendem, falando que ela é muda, que não merece sofrer isso. Mas Erika está longe de apenas machucar aos outros. Ela também é capaz de se machucar. Sempre que a mãe sai de casa e ela se encontra sozinha, afinal, o pai dela está em um sanatório, ou morreu, não lembro, ela se machuca com uma lâmina de barbear. Erika e sua mãe são personagens muito complexas, mas a complexidade não as torna menos reais. Você vai perceber traços delas nas pessoas com quem você convive cotidianamente e vai acabar se surpreendendo com as semelhanças que encontrar. Eu devo dizer que o trabalho de construção de personagem foi estupendamente bem feito pela Elfriede, porque, nossa, é uma coisa de outro mundo. Eu nunca vi alguém desnudar a alma de um personagem tão bem como ela faz. Chega, na minha opinião, a ser melhor do que Dostoiévski. Uma coisa mais profunda ainda do que os livros do Dostoiévski. A escrita da Elfriede, ela é bem diferente das coisas que eu costumo ler. É uma linguagem poética, mas não no sentido de um texto permeado por poesia. É uma poesia permeada por texto. Durante todo o texto a gente encontra vários trechos que são totalmente narrados com figuras de linguagem, floreios. E isso, apesar de parecer agradável em algumas cenas, em outras se torna confuso porque a gente não sabe exatamente do que ela está falando. A autora não usa muitas palavras de difícil entendimento, mas a confusão se dá mesmo assim. Isso acontece porque a linguagem é muito poética. Ela usa figuras de linguagem em muitos trechos, que deixa uma coisa mais bonita, mais viva, mas que também pode deixar confuso quando são trechos longos. No final das contas, eu dei 4 estrelas para esse livro. Se não fosse a confusão em vários trechos, eu teria dado 5. Acredito que foi exagerado o modo como ela floreou, porque apesar de eu gostar disso, eu achei que ficou um pouco cansativo. Mas é um livro que vale muito a pena ler, de verdade. É um livro intenso, bruto, cru. Cru não no sentido de falta de preparação, não no sentido que ele ainda precisa ser moldado para ficar melhor, mas cru no sentido do modo como nos atinge, do modo como é feito. Ela é bruta, ela é seca, e esse tipo de coisa eu aprecio bastante, tanto que a Gillian Flynn é uma das minhas autoras preferidas. Talvez o livro fique ainda mais confuso para quem não viu o filme, então talvez esse seja um bom exemplo de que é ideal você ver o filme primeiro, a não ser que você pretende ler o livro outras vezes. Mas é um livro denso, perturbador, que nos faz perguntar se podemos ser propriedade de alguém. É, como eu posso dizer, um livro diabólico. Eu acho que quem gosta de desgraça vai se desgraçar bastante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. E eu agradeço se você curtir, se inscrever no canal e comentar para saber se você já leu o livro, se você pretende ler, se essa resenha te ajudou em alguma coisa. Espero que acompanhe nossos próximos vídeos. Obrigado e até mais. Tchau!